Oi, meu nome é Eliel Banegas. Eu nasci em Honduras e imigrei para os Estados Unidos quando tinha cerca de 3 anos. Vim com minha irmã mais velha e meus pais, e chegamos em Maryland. Então estou aqui há mais ou menos uns 20 anos. Cresci na igreja. Meu pai foi ancião por tanto tempo quanto eu me lembro. Era líder de louvor, professor de Bíblia e pregador. Isso foi basicamente o que moldou minha vida. Eu me lembro de quando era criança, indo aos cultos de sexta-feira, aos cultos de domingo, até aos cultos de terça-feira, onde fazíamos vigílias, orando e louvando a Deus. Eu estava lá em todos os retiros que eles organizavam, sempre participando. Isso foi o que eu vivi, então pode-se dizer que cresci dentro da igreja, era tudo o que eu conhecia. Minha casa era muito protegida porque meu pai era ancião e minha mãe servia no ministério feminino. Eu só podia ouvir a rádio cristã ou CDs de música que meu pai tinha, e só podia assistir a certos filmes. Meus pais não me deixavam dormir na casa de ninguém, nem sequer me deixavam visitar a casa de outras pessoas, a não ser que fossem cristãos. Então, esse foi o meu ambiente. Eu não diria que tive uma infância ruim, pois tinha liberdade, podia sair e andar de bicicleta, aproveitar a liberdade de criança. Quando penso na minha infância, tenho boas memórias, porque foi uma infância realmente bonita. Quando cheguei no ensino fundamental, foi aí que comecei a ser exposto ao que o resto do mundo fora da igreja era. Na 7ª série, lembro que me mudei de Gaithersburg para Germantown. Era uma escola nova, e eu comecei a fazer novos amigos. Isso foi por volta da época em que aconteceu a crise econômica de 2008, 2009. Foi nessa época que meus pais perderam nossa casa e tivemos que mudar de Gaithersburg para Germantown. Naquele momento, eu não sabia disso. Não sabia que essa era a razão da mudança. Eu pensava, como uma criança de 11 anos, ok, estamos mudando. Onde meu pai diz que vamos, é lá que vamos. Na 7ª série, fiz novos amigos. E podemos dizer que comecei a me aproximar de pessoas que estavam mais à margem. Eu não era atlético, não era muito extrovertido socialmente, não tinha talentos que eu soubesse na época. Era um garoto mais reservado, então não tinha muitos amigos. Lembro claramente de uma aula que eu tinha, chamada Câmera, Luz e Literatura, onde aprendíamos a fazer filmes. Era uma das aulas que eu mais gostava. Lembro de um dia em que estávamos assistindo a um filme, as luzes apagadas, e um dos meus amigos, que estava na mesma mesa que eu, tirou o celular e começou a mostrar conteúdos que eu não entendi completamente. Foi a primeira vez que fui exposto a esse tipo de coisa. Eu não sabia o que era algo tão novo para mim que não sabia como lidar. E pensando agora, foi inadequado para uma criança ser exposta a isso. Era desconcertante, e um dos meninos começou a falar sobre temas relacionados à sexualidade, coisas que eu não entendia muito bem. Eles chegaram até a sugerir que eu pegasse o celular e fosse ao banheiro para ver mais. Graças a Deus eu não fiz isso naquele dia, mas foi a primeira vez que fui exposto a esse tipo de conteúdo. Nos anos seguintes, da 7ª para a 8ª série, comecei a ouvir músicas de estilos diferentes, como Wiz Khalifa e Chief Keef. Já estava no ensino médio e, além de me expor a esse tipo de música e conteúdos que não eram próprios, comecei a ver comportamentos bem diferentes do que eu estava acostumado. Cresci vendo as pessoas da igreja louvando a Deus, profetizando, chorando na presença de Deus, falando em línguas. Isso era o que eu via. E agora, no ensino médio, como calouro, comecei a ver as pessoas andando pela escola de maneira muito diferente, se envolvendo em brigas, fazendo coisas fora das regras, fugindo das aulas. Era como se a quantidade de maldade que eu estava sendo exposto aumentasse à medida que eu crescia. Lembro de quando tinha 15 anos, e após ser exposto a tudo aquilo, comecei a pensar: eu quero um pouco disso. Quero experimentar esse mundo. Quero entender como é a sensação de fama e da atenção que ele oferece. Quero saber o que é a emoção e a adrenalina fora das 4 paredes da minha casa, da minha igreja, e até fora do meu círculo de amigos da igreja. Então, com 15 anos, no 2º ano do ensino médio, comecei um relacionamento com uma garota, a minha primeira namorada. E foi nesse relacionamento que passei a viver experiências que me afastaram ainda mais do meu caminho. Isso marcou o início de uma espiral descendente para mim, porque, além da atração por querer assistir a conteúdos impróprios depois de ser exposto a isso em uma idade tão jovem, agora eu havia experimentado o que aquilo era de verdade, ou ao menos eu pensava que era.
Comecei a querer aquilo constantemente, procurando alguma forma de validação e buscando essa experiência no relacionamento. Além disso, algo mais aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos, o que realmente mudou o rumo da minha vida. Como filho de um ancião, de um líder de igreja, lembro que numa sexta-feira à noite eu tinha os cultos de sexta-feira às 19h30. Eu me lembro claramente que naquele dia eu estava cansado de ir à igreja. Naquela sexta-feira eu só queria ficar em casa, relaxar, curtir com minha namorada, talvez até sair de casa para vê-la. Então meus pais entraram no meu quarto, por volta das 7 da noite, e me disseram: "Levanta, se arruma, vamos para a igreja." E eu lembro claramente de ter dito à minha mãe: "Eu não quero ir." Foi como se, para quem já foi disciplinado pelos pais, você sabe aquele momento em que você é maior que seus pais e eles não conseguem mais te castigar fisicamente? Foi quase isso. Eu finalmente aprendi a dizer não. Eu disse não para minha mãe e depois para meu pai. Eu disse que não queria ir à igreja. Depois de alguns minutos de discussão com meus pais sobre ir ou não à igreja, meu pai disse à minha mãe: "Deixe ele, temos que ir. Eu tenho que servir hoje à noite e preciso estar lá às 19h30. Eles acabaram indo e eu fiquei em casa sozinho. Foi a primeira vez que fiquei em casa sozinho e não fui à igreja. Naquela mesma noite, um amigo me mandou mensagem perguntando se eu queria experimentar algo novo. E naquela sexta-feira, que eu não fui à igreja, foi a primeira vez que tive uma experiência com substâncias recreativas. Algo aconteceu. Depois daquela noite, não sei porquê, mas a situação começou a mudar. As coisas começaram a tomar outro rumo. Minhas prioridades, em relação aos meus sonhos, como estudar cinema e me formar na área, começaram a ser substituídas por algo novo. Agora eu havia aberto a porta para esse novo mundo, onde poderia me divertir e estar com pessoas que estavam fazendo a mesma coisa. E essa combinação se tornou muito viciante para mim. Lembro que depois disso, foi da 10ª série para o 11º ano, e eu comecei a vender substâncias. No último ano, o diretor e os orientadores me chamaram para conversar e disseram: "Prepare-se, você não vai se formar esse ano, vai ter que repetir o 3º ano." Foram momentos difíceis para os meus pais, e vou mencionar também que, na época, o relacionamento que eu tinha com meus pais, como o erro crescia na minha vida e eu começava a fumar mais, experimentar outras substâncias como LSD, a vender e a me envolver com várias pessoas, esse relacionamento só foi piorando. Eu comecei a perceber que quanto mais eu me afastava de Deus, mais eu achava que tinha poder sobre os meus pais. Eu olhava para eles e pensava: "Por que vocês são cristãos? Vocês não podem sair e fazer como os outros fazem. Não podem fazer isso. Não podem ouvir isso. Não podem se divertir do jeito que eu quero." Eu via o cristianismo como um conjunto de regras que estavam tentando me restringir e tirar minha liberdade, e isso era algo que eu não queria. Durante meus anos de adolescência, eu e meus pais éramos opostos. Eu sempre ia contra as expectativas deles. Por exemplo, eu não sabia o que fazer quando me formasse no ensino médio. As únicas vezes que ia à igreja eram no Dia dos Pais, no Dia das Mães ou no Ano Novo, se eu quisesse dar 30 minutos a 1 hora do meu tempo aos meus pais. Mas geralmente eu saía antes para ir a uma festa, me embriagar, me divertir ou fazer o que fosse necessário. Eu me formei, e isso por si só foi um milagre, foi pela graça de Deus. Eu lembro até hoje. Quando me formei, eu não sabia o que queria fazer da minha vida. Tinha amigos indo para a faculdade comunitária, outros com bolsas de estudos, e outros como eu, que não sabiam o que fazer, acabaram indo para o mercado de trabalho. Alguns meses depois, entrei para o mundo do varejo, consegui meu primeiro emprego. Naquele tempo, eu tinha 18 anos, mas ainda estava fazendo tudo errado. Não ia à igreja. Meu relacionamento com meus pais estava muito difícil e tóxico. Era uma relação muito agressiva, eu era muito agressivo com meu pai, e eu estava tão contra Deus, se eu puder dizer assim. Quando ele mencionava a palavra de Deus, se ele falava sobre o que a Bíblia dizia sobre a maneira como eu estava vivendo, eu ficava muito irritado. Eu encontrava qualquer motivo para discutir com ele, dizendo que a Bíblia não era verdadeira, que a Bíblia tinha contradições, e que viver do jeito que eu estava vivendo era muito melhor do que viver para Deus. Um Deus que, na época, eu achava que não existia. Pensava que meus pais estavam apenas sendo enganados.
Eu os via chorando sem motivo, indo à igreja, profetizando, falando em línguas, fazendo tudo aquilo, e eu os via como pessoas enganadas. Enquanto isso, eu continuava fazendo tudo de errado. Fui de consumir substâncias para experimentar outras, e quando comecei a trabalhar no varejo, passei a me envolver com mais coisas, até medicamentos prescritos que não eram meus. Tudo isso enquanto me envolvia em diversos relacionamentos. Rejeição foi algo muito difícil para mim. Eu sempre acabava com meus relacionamentos porque tinha medo de ser deixado, de ser rejeitado pelas pessoas. A mentira que eu acreditava na época era: deixe-me fazer isso antes que eles façam comigo, ou deixe-me fazer antes que eles me façam. E assim, acabei pulando de um relacionamento para outro, sem realmente passar um tempo sozinho para entender minhas questões ou aprender a processar meus sentimentos. Lembro que o último relacionamento que tive, justamente na época em que eu teria o meu encontro com Deus, foi provavelmente o auge de todos os meus outros relacionamentos, em termos de quedas e do nível de toxicidade que havia. Conheci uma garota no shopping onde eu trabalhava e nos conhecemos por lá. As coisas começaram a escalar muito rapidamente, de só sairmos depois do trabalho e fumarmos juntos, para eu estar nas festas de Natal, indo à casa dela todas as noites, conhecendo o filho dela, me integrando na família. Tudo foi rapidamente se transformando de um relacionamento romântico para algo que, na verdade, estava se tornando mais espiritual, embora eu não soubesse disso na época. Alguns meses se passaram, e o relacionamento virou uma relação de codependência, onde eu precisava vê-la todos os dias, falar com ela todos os dias, e até emocionalmente dependente dela. Chegou ao ponto de, se eu não a visse todas as noites, se não estivesse com ela todas as noites, era difícil para eu ir dormir. Isso acabou afetando meu trabalho. Eu começava a ir para o trabalho tarde todos os dias, indo para o trabalho chapado, indo para o trabalho sem dormir, e acabei perdendo meu emprego após 5 meses no relacionamento. E, ao mesmo tempo, meu relacionamento com meus pais foi piorando cada vez mais, a ponto de eu sentir que nem tinha mais um relacionamento com eles. Eu não me importava com como eles se sentiam em relação a isso. Acabei me mudando de casa e indo morar com a namorada, mesmo tendo perdido o emprego. Provavelmente não foi a melhor decisão. Um mês depois, ela também perdeu o emprego. As coisas começaram a ir de um conto de fadas romântico, onde ela era a mulher ideal para mim. Ela era tudo o que eu queria. Beleza, me fazia rir, tinha uma ótima personalidade, para algo que eu não aguentava mais. Eu já não sabia o que estava fazendo naquele relacionamento. E no fundo, eu sabia que não via um futuro com ela. Em questão de meses, tudo mudou muito rápido. Foi quando, pela primeira vez, senti que realmente atingi o fundo do poço. Eu estava sem emprego, em um relacionamento com alguém que eu mal suportava, em um relacionamento com alguém que estava emocionalmente instável, mentalmente instável, espiritualmente instável, financeiramente instável, e eu provavelmente estava na mesma situação. Eu diria que a única palavra que poderia descrever como eu me sentia era desesperançado. Eu me sentia sem esperança sobre a minha vida. Cheguei a pensar que não me via chegando aos 30 anos, nem aos 25. Na época, eu tinha apenas 20 anos. Eu não me via tendo filhos, não me via me casando. Era assim que eu me sentia. Eu lembro que, para conseguir dormir, eu precisava fumar. Eu enrolava um cigarro e fumava para tentar dormir. Quando acordava, tinha que fumar de novo. Eu não conseguia ficar acordado se não estivesse chapado. Eu não conseguia comer se não estivesse chapado. Se eu não estivesse com ela, se não estivesse tendo relações, não conseguia suportar ficar com ela. E ao mesmo tempo, eu estava morando com ela, e as coisas estavam muito difíceis, pois ambos havíamos perdido nossos empregos. Mesmo eu ainda vendendo substâncias ilícitas, a relação e a codependência me faziam não responder mais aos meus telefonemas, fosse de amigos ou pessoas tentando comprar de mim. Eu não atendia nem meus pais. Acho que, em determinado momento, meus pais pensaram que eu estava desaparecido. Eu estava em um lugar muito escuro, sem saber o que fazer com a minha vida. A única razão pela qual eu nunca tirei minha própria vida foi porque eu era covarde demais para fazer isso, egoísta demais para me matar. Mas na verdade, eu posso dizer que, naquele momento da minha vida, era como se eu não sentisse mais nada.
Estando nessa situação, lembro que, uma noite, estávamos numa situação difícil, porque estávamos prestes a ser despejados do nosso apartamento. Recebíamos avisos de despejo toda semana e, a cada semana, eles mudavam de cor, indo do verde para o amarelo, até o vermelho. Eu e ela decidimos. Vamos sair, vamos nos embriagar, vamos ficar bêbados. Fomos até a casa do irmão dela, e passamos a noite bebendo, fumando e usando LSD, que é uma substância alucinógena. Eu lembro claramente daquela noite quando tomei o LSD pensando: vai ser como todas as outras vezes que eu tomei, não vai ser nada demais. Quando eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que usei ácido, e com o tempo comecei a vender. Eu me lembro até que algumas crianças falavam para a minha irmã mais velha: você sabia que seu irmão vende LSD? E ela dizia: não fala isso, você está maluco. Ela não tinha ideia da vida que eu estava levando, porque por tanto tempo eu tentei viver uma vida dupla. Quando eu me mudei de casa, foi quando percebi que não podia mais viver essa vida dupla. Eu teria que escolher, ou ser cristão, ou viver a minha vida do jeito que eu queria. Naquele momento eu escolhi viver do jeito que eu queria, sair e fazer o que eu bem entendesse. E foi nessa noite, quando tomei o LSD, que eu descobri que minha namorada estava trocando mensagens e até ligando para o ex dela, basicamente me traindo. E eu lembro daquela noite, pensando na desesperança que eu já sentia e no quanto eu estava anestesiado. Agora, minha vida estava completamente sem propósito, porque até mesmo o relacionamento que, milagrosamente, poderia melhorar, talvez eu pensava, se eu ficasse mais um tempo nesse relacionamento, ele poderia melhorar, essa esperança já não existia mais. Eu estava sem nada, além das roupas no meu corpo, e verdadeiramente, naquele estado de espírito, eu me lembro de subir as escadas com minha namorada na época. Subimos para o quarto e sentamos na cama. Cerca de 30 minutos depois de ter tomado o LSD, que era o tempo esperado para começar a alucinar, eu não comecei a alucinar, mas uma grande sensação de medo tomou conta de mim. Foi como se minha vida começasse a passar diante dos meus olhos. Eu comecei a me lembrar de quando eu era criança e me irritava com Deus. Quando eu era corrigido e não entendia o porquê de estar sendo disciplinado. Quando fazia algo errado, não sabia por que estava sendo corrigido, por que estava sendo repreendido. Eu orava para Deus com raiva, fazendo orações amargas como: Deus, por que você não me escuta? Eu me lembrava desses momentos da minha infância, quando fazia essas orações cheias de raiva. Naquele momento, sentado naqueles segundos de reflexão, em vez de alucinar, eu comecei a pensar sobre a minha vida e todas as decisões que tomei. Desde a primeira vez que usei substâncias aos 15 anos, quando comecei a me tornar rebelde, quando passei a viver a minha vida do jeito que eu queria, com todas as decisões, desde fumar, tomar LSD, vender substâncias, desobedecer aos meus pais, mentir para eles sobre o estilo de vida que eu estava levando, até os conteúdos impróprios, pulando de um relacionamento para outro, e nunca sendo honesto com ninguém. Eu percebi naquele momento que todas essas decisões foram minhas. Nenhuma dessas decisões foi tomada por outra pessoa. Ninguém me forçou a fazer nada. Eu fiz tudo isso por conta própria. E naquele momento, um grande medo tomou conta de mim. Eu percebi a condição espiritual em que eu me encontrava. Eu pensei, isso deveria ser como todas as outras vezes que fiz LSD. Eu deveria estar alucinando agora. Isso deveria ser uma diversão. Mas por que estou vendo meus pecados diante de mim? Por que estou percebendo que a mulher com quem estou, que eu pensava ser minha tudo, na verdade está possuída por demônios, está sendo oprimida por demônios praticando feitiçaria? Naquele momento, eu olhei para minha namorada e a vi sorrindo, rindo de mim. Ela sabia naquele instante que eu estava entrando em pânico, que eu estava passando por algo, que estava experimentando um medo avassalador. Eu olhei para ela e naquele momento, Deus me revelou: essa não é a mulher para você. Na verdade, ela está aqui para te destruir. Foi nesse instante que eu percebi: se eu morrer hoje, se eu já não estou morto, eu vou para o inferno. E isso seria por causa de todas as decisões que tomei, porque eu decidi desobedecer a Deus, porque decidi usar substâncias ilícitas, porque decidi fazer as coisas do meu jeito e não ouvir ou buscar conselhos. Não foi culpa de ninguém mais, foi minha responsabilidade. E naquele momento eu pensei: se eu estou destinado ao inferno, o que poderia me salvar? Quem poderia me salvar?
E Deus colocou esse pensamento na minha mente. Jesus. O nome de Jesus tem poder para salvar, até mesmo das garras do inferno, até mesmo de qualquer poder demoníaco ou força negativa. Foi a primeira vez que eu realmente enxerguei Jesus como a resposta, e naquele momento eu pensei, eu preciso de Jesus. Mas havia um problema. Eu pensei, eu não sou cristão, nunca dei minha vida para Deus, nunca vivi minha vida para Ele, nunca sequer acreditei nele. Então, agora que preciso dele, como posso ir até ele? Mesmo com tudo o que aconteceu entre mim e meu pai, mesmo com todas as vezes que o xinguei, quase entrei em brigas físicas com ele, mesmo com as palavras destrutivas que eu proferia, como eu fazia coisas que o magoavam e magoavam minha mãe, fazendo-os chorar, eu me lembrei da minha mãe e do meu pai. Lembrei que eles são cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e se há alguém que eu preciso falar agora é com eles. Eu pensei, eu preciso que eles orem por mim, porque eu preciso de Jesus, e eles o conhecem. Eles podem me apresentar a Ele. Eles podem me levar até Ele. Naquele momento eu pensei, eu preciso sair daqui. Lembro que fui até a janela, abri a janela e fiquei olhando para fora, só para me certificar de que não estava no inferno. Fui olhar se havia fogo lá fora, mas não havia. Então pensei, ok, vou sair daqui, vou deixar esta casa e procurar meus pais. Não me importa que seja de madrugada, são 4 da manhã, eu não me importo. Assim que decidi sair do quarto, levantei da cama, peguei as chaves e olhei para minha namorada. Ela percebeu que eu queria sair e me perguntou, para onde você vai? Ela disse, você não sabe que veio comigo? Nesse momento eu percebi que nós tínhamos vindo no mesmo carro, mas também percebi que havia um laço espiritual entre nós que precisava ser quebrado. Eu pensei, eu tenho que quebrar isso. E então disse, não me importa se eu tiver que correr ou caminhar até minha casa, mas eu vou sair daqui. Assim que comecei a caminhar em direção à porta, olhei novamente para minha namorada e ela começou a rir e apontou para a porta. Eu olhei para a porta e agora eu pude ouvir claramente. Não como mencionei antes, onde Deus estava colocando pensamentos na minha mente ou trazendo lembranças, mas eu ouvi audivelmente vozes de pessoas chorando, gritando, como se estivessem sendo torturadas. As vozes vinham da sala de estar do lado da porta, e eu pensei comigo mesmo, eu definitivamente estou no inferno. Se eu abrir essa porta, vou testemunhar algo que vai confirmar que estou em um lugar do qual não posso sair. E havia aquele medo de saber que eu poderia estar eternamente condenado, ou poderia abrir a porta, encarar o medo e talvez encontrar a salvação. Olhei para minha namorada na época e pensei, não me importa. Abri a porta, desci as escadas e, para minha surpresa, era só a família dela na sala de estar. Eles olharam para mim e disseram, achamos que você estava dormindo. Era 4 da manhã e eles falaram, pensamos que você estava dormindo. E eu disse, na verdade eu pensei que estava dormindo, mas agora estou acordado. Naquele momento não estava dizendo que estava tendo um sonho. Não estava dizendo que estava fisicamente dormindo, mas sim que espiritualmente eu estava dormindo, meus olhos estavam fechados e eu estava espiritualmente morto. Mas agora, Deus me trouxe de volta à vida. Eu me lembro de sair daquela casa. E assim que saí, eram umas 4h30 da manhã, quase 5 horas. E o sol estava começando a aparecer. Tinha acabado de nevar e a neve estava quase toda branca. Eu olhei para o céu e naquele momento, assim que saí pela porta, comecei a chorar. Eu estava em lágrimas, gritando para Deus, agradecendo. Obrigado, Senhor, obrigado por me libertar. Deus, obrigado por me dar uma nova chance. Naquela época, eu era muito envolvido com a cultura gótica e, por algum motivo, idolatrava a morte. Sempre usava colares com caveiras, o ceifador e várias coisas demoníacas. E naquele momento, eu disse, Deus, eu te entrego isso. Eu rasguei as correntes que estava usando no pescoço e as joguei, em lágrimas, pedindo perdão. Eu dizia, desculpa, porque eu costumava achar que meus pais eram loucos. Achava que eles estavam fora de si, que estavam enganados. Mas na verdade, Deus, eu é que estava louco, eu é que estava enganado. Eu me lembrei de caminhar até meu carro, que estava a 2 ou 3 quilômetros de distância. Entrei no carro e, assim que entrei, algo aconteceu. A dúvida começou a surgir na minha mente.
A ideia de que talvez eu estivesse só sob efeito das substâncias e que talvez tudo aquilo fosse apenas uma alucinação. O pensamento surgiu. Aquela experiência não foi real. Deus não é real. Como ele poderia ser real? Eu pensei, eu preciso de um café para decidir isso. Lembrei que o Starbucks abria por volta das 5 ou 6 da manhã. Em vez de ir para a casa dos meus pais, onde eu ia confessar meu pecado e entregar minha vida a Jesus, eu fui para o Starbucks, comprei um americano e bebi. Pensando comigo mesmo, talvez agora eu esteja sóbrio e talvez tudo tenha sido apenas uma alucinação. Decidi voltar para a casa onde minha namorada estava e pedir desculpas por ter agido de forma tão errada. Quando voltei para a casa onde Deus me havia permitido ter aquela experiência sobrenatural, quando entrei, todos estavam rindo de mim, zombando de mim. Eles diziam: "Cara, você está maluco. O que aconteceu com você?" Eu decidi continuar no relacionamento por mais um mês, mas as coisas ficaram cada vez piores. A intimação para despejo chegou, e agora estávamos basicamente pulando de sofá em sofá, eu e minha ex-namorada. Um mês depois, em 21 ou 22 de abril, foi o aniversário de um amigo. Fomos à festa surpresa dele e tudo parecia bem. Talvez as coisas pudessem melhorar um pouco, estávamos aplicando para apartamentos e tentando encontrar um lugar para morar. Estávamos fazendo entrevistas para novos empregos. E o limite do meu cartão de crédito estava quase no máximo. Eu pensava, algo tem que mudar agora, porque estamos praticamente sem dinheiro. Preciso fazer alguma coisa acontecer. Na festa de aniversário, minha ex-namorada não estava muito bem. Ela não estava conseguindo ficar no ambiente, queria ficar sozinha. Ela disse para mim, "Vamos sair daqui, vamos usar LSD novamente." E eu pensei, quero agradá-la, quero que o relacionamento melhore, então vamos fazer isso. Então saímos da festa, compramos LSD, voltamos para a casa do irmão dela, tomamos a substância novamente e, 30 minutos depois, a mesma sensação de medo tomou conta de mim. Não era uma alucinação. Não havia nada que eu visse que não estava ali, mas o medo de saber que eu estava definitivamente destinado ao inferno, se continuasse vivendo aquela vida. Eu não precisava ver mais nada. Não precisava ouvir mais nada. Assim que o medo tomou conta de mim, pensei, Deus, agora eu vou ouvir você. Lembrei de procurar minhas chaves, peguei as chaves e disse, eu preciso sair. Minha ex-namorada e o irmão dela tentaram me impedir, dizendo, você não pode dirigir assim, você está chapado, não pode continuar dirigindo. Mas eu sabia, na minha mente, eu estava convencido de que precisava sair. E foi incrível, porque mesmo sendo uma substância que eu já tinha usado várias vezes, eu não estava chapado, não estava alucinado, mas havia uma sobriedade que me permitia entender o que estava acontecendo. Eu disse, eu preciso sair, me desculpem, mas preciso ir. Caminhei até meu carro, que estava no estacionamento, entrei, liguei o motor e comecei a dirigir para casa. Lembro de estar dirigindo e, enquanto dirigia, pensei, eu preciso ouvir um louvor agora. Liguei o rádio e tentei colocar na rádio cristã, mas por algum motivo o sinal estava ruim. Desliguei o rádio e pensei, Deus, eu preciso ver meus pais, preciso que eles orem por mim. Eu sabia que poderia encontrar salvação através de Jesus, mas eles conheciam Jesus e eu não. Eu pensei, eu preciso falar com eles, preciso que eles orem por mim. E lembro de estar dirigindo pela estrada e ver policiais atrás de mim. Pensei, vou ser definitivamente parado. Se me pararem e fizerem um teste, vão descobrir que usei substâncias, e isso pode ser ruim. Eu nunca vou voltar para casa e nunca vou dar minha vida a Jesus. Mas para minha surpresa, os policiais passaram por mim, primeiro dirigindo ao meu lado e depois indo embora. E naquele momento, eu sabia que Deus estava me guardando, que Ele queria que eu fosse para casa. Então continuei dirigindo e, quando cheguei em casa, era por volta das 5 da manhã de um domingo, 21 ou 22 de abril. Olhei para minha casa e pensei, meu Deus, será que alguém vai abrir a porta? São 5 da manhã em um domingo, o culto só começa às 10h30, acho que ninguém vai atender. Então, eu fiz uma chamada de vídeo para minha irmã. Felizmente, assim que liguei, ela atendeu. Eu disse, por favor, abre a porta, estou aqui e não tenho a chave. Naquela época, eu ainda não tinha me mudado, então não tinha a chave de casa. Minha irmã desceu e abriu a porta, e ao vê-la, comecei a chorar.
Eu disse: Zuri, acho que acabei de encontrar Jesus. Eu estava em lágrimas. Ela me sentou no sofá e eu disse: Olha, por favor, não fique brava comigo. Mas eu usei muitas substâncias. Talvez eu ainda esteja sob efeito, não sei. Eu estava chorando, dizendo: Mas eu encontrei Jesus. E naquele momento foi tão bonito porque Deus falou comigo através dela. Deus me falou por meio da minha irmã. Ela profetizou para mim e, em lágrimas, ela disse: Você procurou em todos os lugares, procurou em outras pessoas, mas eu sou seu melhor amigo e sempre estive aqui para você. Quando ela disse isso, quando Deus falou através dela, eu desabei em lágrimas e senti o amor de Deus naquele momento. Eu sabia, naquele instante, que Deus me havia protegido o tempo todo. Deus me protegeu enquanto eu vendia substâncias e poderia ter morrido. Deus me protegeu enquanto eu estava vivendo em pecado, fazendo coisas erradas fora do casamento. Mesmo enquanto eu fazia tantas coisas loucas, Deus me guardava, até naquele momento, enquanto eu dirigia para casa. Eu sabia que Ele estava cuidando de mim, porque Ele se importava comigo. Ele era um Deus pessoal, não era um Deus distante de mim. Eu me lembrei e disse à minha irmã: Eu preciso falar com a mamãe e o papai. Você acha que eles estão acordados? Ela respondeu: Não, eles estão dormindo. E eu disse: Então precisamos acordá-los. Subi até o quarto dos meus pais. Os acordei e tentei contar sobre a experiência que eu tinha acabado de viver. Eu disse a eles: Eu encontrei Jesus. Foi isso que aconteceu. Meu pai estava cético, porque, como ele disse depois, ele tinha dúvidas. Ele pensava: Esse garoto mentiu para nós por boa parte da vida, dizendo que estava vivendo de um jeito e, na verdade, estava em outro. Mas quando eu comecei a confessar meus pecados naquela noite, disse tudo o que fiz. Olha, mãe, pai, ainda estou fumando, ainda estou vendendo substâncias. É aqui que estou agora, isso é o que está acontecendo na minha vida, e eu preciso de perdão. Sinto muito, e preciso de Jesus. E foi quando meu pai percebeu que Deus estava fazendo uma obra no meu coração, que o Espírito Santo estava envolvido. Eles oraram por mim, impuseram as mãos sobre mim, e naquele momento não sabia o que aconteceria, mas eles oraram por mim, às 5 da manhã de um domingo. E Deus me libertou do espírito que me mantinha cativo à minha dependência química. Enquanto oravam por mim, expulsando demônios e orando fervorosamente, senti algo no fundo do meu estômago. Era como se algo tivesse que sair. Eu corri para o banheiro, ajoelhei diante da pia, coloquei a cabeça no vaso sanitário e pensei que iria vomitar. Quando aquilo saiu de mim, ouvi um rugido sair da minha boca. Quando me levantei, olhei para o vaso e não havia nada lá. Então, me virei e olhei para o espelho. Finalmente, vi quem eu realmente era naquele momento. Foi como se o véu tivesse sido tirado. Não havia mais como enganar a mim mesmo sobre quem eu sou e sobre minha necessidade de Cristo. Eu vi, finalmente, o quão quebrado eu estava. Vi o estado em que me encontrava por causa de todas as decisões que tomei na minha vida e como isso me trouxe até ali. Lembro de sair do banheiro e meu pai me dizendo: Então, agora você sabe o que tem que fazer. Vai tomar um banho, se preparar, porque nós vamos à igreja e vamos louvar ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. E esse foi o momento em que Deus me encontrou, onde eu estava. Deus me encontrou quando eu estava em todo o meu pecado, que era tão repulsivo, e mesmo assim Ele me alcançou. Não foram meus pais que me chamaram, não foi minha mãe que me chamou, não foi meu pai ou meus amigos que bateram à minha porta dizendo: Ei, como você está? Precisa voltar aos pés de Jesus. Não, foi o próprio Senhor e seu Espírito Santo que falou comigo e me atraiu para Ele, exatamente onde eu estava. E assim começou minha jornada como cristão. Foi assim que Deus me encontrou. E à medida que fui sendo salvo, comecei a me tornar mais fervoroso pelo Senhor. Passei a ir à igreja, a participar dos cultos de sexta-feira, domingo e terça-feira, a orar e profetizar sozinho no meu quarto, com fome de Deus, por tudo o que Ele havia feito na minha vida. Compartilhei meu testemunho com quase todas as pessoas que conheci. Eu tinha que contar a todos sobre o que Jesus fez na minha vida. Lembro de contar aos meus amigos mais próximos sobre o que Deus fez por mim e sobre como Ele me libertou. E eles disseram que eu estava louco, que eu só tinha usado substâncias. Mesmo que não acreditassem em Deus, diziam:
Graças a Deus que você não ficou maluco, mas agora, obrigado por você estar sóbrio. E esse foi o início do meu processo de cura. Mesmo depois de Deus me libertar da dependência química, de fumar todos os dias para dormir, para comer e de todas aquelas dependências, Ele me libertou. Mas ainda havia um processo de cura no meu coração desde que fui salvo, em abril de 2019. Levou cerca de 3 a 4 meses para que eu conseguisse, de fato, encerrar completamente o relacionamento com a minha namorada da época. Eu disse a ela: olha, se quisermos fazer as coisas da maneira certa, se queremos nos relacionar de forma íntima, precisamos nos casar, temos que fazer tudo certo. E enquanto isso não acontecia, disse que ela deveria voltar a morar com o pai dela e que eu voltaria a morar com os meus pais. E assim fizemos. Pelos meses seguintes foi um processo. Eu tentava levá-la para a igreja, a buscava lá no sudeste de DC e a levava até Silver Spring, tentando fazê-la ir aos cultos. Algumas vezes ela foi, chegou até a passar por um processo parcial de libertação, mas durante aqueles 3 meses após a minha conversão, no verão de 2019, Deus começou a me mostrar que luz e trevas não se misturam. Deus me revelou que ela ainda não era salva, e eu sim, naquele momento. E que, se eu quisesse viver uma vida santa, de retidão, eu não conseguiria fazer isso ao lado dela. Sempre que eu me encontrava com ela, surgia a vontade de fumar, de me envolver de forma íntima, e Deus estava me mostrando que eu precisava cortar esses laços. Eu a amava, mas amava mais a Deus. E Ele me mostrou que, se ela precisava ser curada, era Ele quem faria isso, não eu. Eu não podia salvá-la, isso era algo que só Deus poderia fazer. Esse relacionamento chegou ao fim e eu comecei a me envolver mais com a igreja, a servir onde fosse possível. Ia a todos os estudos bíblicos, mesmo que fosse só para arrumar as cadeiras ou organizar as mesas. Eu queria fazer algo para Deus. 2 meses depois da minha conversão, decidi me batizar. Fiz isso por fé, por obediência a Deus. Apesar de já ter me batizado aos 11 ou 12 anos, naquela época eu só fiz porque vi outras pessoas se batizando. Dessa vez, eu queria fazer por fé. Então, fui batizado em 2019, 2 meses depois de me entregar a Cristo, com 20 anos. A partir dali, passei a viver para Cristo. Sempre que eu podia estar na igreja ou em comunhão com meus irmãos, eu estava lá. Eu estava solteiro, livre daquele relacionamento, e Deus começou a me colocar para servir. Era como se Ele dissesse: eu te salvei para que você me adorasse, e eu passei a viver uma vida de adoração e obediência a Deus. Mas aos poucos algo começou a voltar. A tentação e o consumo de conteúdos impróprios começaram a reaparecer. No início, pensei comigo mesmo: ok, entendo que como cristão terei momentos de fraqueza. O pecado não vai simplesmente desaparecer por completo da minha vida. Então não dei muita atenção a esses deslizes. Só que eles começaram a se tornar cada vez mais frequentes, a ponto de eu me ver novamente preso àquilo e pensar: o que está acontecendo comigo? Isso foi cerca de 1 ano depois da minha conversão. Comecei a duvidar da obra que Deus tinha feito em mim, até mesmo da minha salvação. Pensava: Deus, eu não deveria já estar liberto disso? Eu achei que, quando fui liberto, aquilo ali seria o fim de tudo. Achei que tinha sido libertado de tudo. E essa luta durou cerca de 1 ano, entre 2020 e 2021. Uma batalha mental. Eu questionava minha própria salvação e não sabia como lidar com aquele pecado. Foi em 2021 que realmente comecei a buscar ajuda. Percebi que estava saindo do controle. Toda vez que eu caía, confessava, mas dizia: Deus, eu não quero continuar caindo. Me sentia miserável porque queria agradar a Deus. Queria obedecer, mas ao mesmo tempo sentia que não conseguia. E foi muito difícil falar sobre isso depois de ter tido uma experiência tão impactante, com tantas pessoas sabendo. Era difícil admitir. Ei, na verdade, eu ainda estou lutando. Mesmo tendo vivido algo sobrenatural, com todo mundo dizendo: uau, que milagre, sua vida deu uma volta completa. E por dentro, eu ainda lutando. Foi muito difícil compartilhar isso com meus irmãos da igreja, na comunhão. Mesmo assim, quando confessava, falava com meu pai. Deus havia restaurado nosso relacionamento, e essa foi uma das coisas pelas quais mais sou grato ao Senhor. Quando me entreguei a Cristo, Ele não só me reconciliou com Ele, mas também com minha família. Meu relacionamento com meu pai foi transformado. Passamos de discutir sobre se a Bíblia era verdadeira ou não,
para compartilhar a palavra juntos. Hoje somos quase teólogos caseiros. Minha mãe até diz para os meus irmãos: se seu pai e seu irmão começarem a conversar, não param mais. Amamos falar sobre as Escrituras. Mas apesar de confessar meus pecados ao meu pai, ainda havia uma dificuldade dentro de mim, algo que eu não conseguia vencer. Então pensei, preciso conversar com um dos líderes da igreja. E foi o que fiz. Fora meu pai, procurei o pastor de jovens da época e recebi conselhos. Também busquei ajuda profissional. Comecei a fazer aconselhamento cristão. E foi exatamente como com meu pai. Confessei meus pecados, falei sobre o que sentia, sobre o que pensava. Fiz isso por cerca de 8 meses. Esses meses foram desafiadores porque precisei lidar com sentimentos de medo, ansiedade, dúvida. Não é fácil encarar isso, especialmente quando você já foi salvo. É difícil falar sobre ter medo quando servimos a um Deus que nos ensina a não temer. Às vezes é difícil expressar como nos sentimos. A gente fica se perguntando: será que é errado sentir medo? Será que é errado duvidar? Eu me lembro de quando comecei a me encontrar com meu conselheiro, e depois de cerca de 8 meses, as coisas começaram a melhorar. Eu senti que finalmente conseguia lidar com aquilo, e comecei a caminhar no processo de cura. Naquele momento, eu não sabia ainda que o que eu estava enfrentando era um vício, e enquanto passava por isso, eu parei a terapia. Deixei de me encontrar com o meu conselheiro. Nessa época da minha vida, eu já estava em uma posição de liderança na igreja, com os jovens e adultos, e também servia como tradutor e evangelista. Eu sabia que o chamado de Deus para minha vida era grande, e eu não queria abrir mão disso. Não queria abandonar o que Deus me chamou para ser, só porque estava cansado ou começando a me sentir exausto. Então continuei lutando, fui criando responsabilidade ao meu redor, com a ajuda dos meus irmãos em Cristo, também com o uso de softwares, e me entregando a mais orações do que nunca havia feito. Mas, mesmo assim, comecei a cair novamente. Lembro que, quando comecei a cair de novo, a vergonha ficou mais forte que o medo. Não era mais medo de saber se eu estava salvo ou não, mas a vergonha de pensar: quantas vezes eu vou ter que confessar isso? Quantas vezes eu vou ter que admitir que estou lutando com isso? Quantas vezes, quantas vezes? E eu me lembro que houve um ponto em que parei de confessar. Fiquei meses sem contar a ninguém sobre o que eu estava passando, nem mesmo aos meus parceiros de responsabilidade. Em outubro de 2021, tivemos um retiro de jovens e tivemos um pastor convidado para ministrar. Eu estava animado, achando que seria algo grandioso, um avivamento entre os jovens. Como cristão que serve na igreja, é fácil querer ver a libertação nos outros, mas às vezes a gente acaba colocando nossa própria liberdade em segundo plano. Sabemos que não podemos dar o que não temos, e Deus estava me mostrando isso durante aquele retiro. Não era apenas para eu servir, mas principalmente porque havia uma libertação que eu precisava viver. Lembro que na sexta-feira à noite, as coisas começaram a se intensificar. Os corações se amoleciam, e depois da pregação, começamos a adorar com cânticos e orações. Durante esse momento, o pastor convidado fez um apelo, dizendo que havia alguém ali que precisava de libertação e que, se fosse você, deveria vir à frente. Eu pensei: eu sou líder, não posso ir à frente e deixar que as pessoas vejam que eu preciso de libertação também. Eu pensei: já estou nisso há 2 anos, não pode ser que eu ainda esteja lutando com isso. A vergonha me paralisou, e eu não fui até o altar, nem sequer levantei a mão. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que eu precisava de libertação pela ação do Espírito Santo. E foi aí que o pastor, sabendo o que eu estava sentindo, me chamou. Ele me apontou dizendo: eu sei que você não veio à frente, mas você, com o moletom preto lá atrás, sim, você? Naquele momento, havia cerca de 100 pessoas na sala, e eu era o único com moletom preto. Ele pediu para que eu levantasse as mãos onde eu estava, e assim fiz. Ele começou a orar por libertação e a expulsar algo de mim. Ele disse que havia algo entre mim e Deus, algo que apenas nós sabíamos. Eu pensei: não pode ser algo com o qual ainda luto, não pode ser isso, porque eu já confessei. Então, o que pode ser? Não estou escondendo nada, ou melhor, sim, estou escondendo que ainda estou lutando, mas não é isso. Lembro que, enquanto ele orava, ele pediu para que 2 irmãos que estavam atrás de mim colocassem as mãos nos meus ombros.
Um colocou a mão no meu ombro direito e o outro no esquerdo. Assim que fizeram isso, perdi as forças nas pernas e caí de joelhos. Deus começou a me libertar naquele momento. Depois disso, fiquei ali, de joelhos, em um momento de paz, e Deus trouxe à minha memória algo muito importante. Quando eu tinha cerca de 10 anos e vivi uma experiência traumática que marcou minha vida. Naquele instante, eu entendi qual era a raiz de muitos dos problemas que eu estava enfrentando. Todos os problemas de autoestima, a necessidade de provar minha masculinidade, a tentativa de provar meu valor para os meus pais através do meu desempenho, de tentar servir em todos os lugares para provar que eu era digno. Mas naquele momento, eu não contei isso para ninguém. Deus me mostrou, mas eu guardei para mim. Só fui contar ao meu conselheiro umas semanas depois. Eu liguei para ele, contei sobre a experiência e disse: eu entendi qual é a raiz disso tudo. Agora sei o que está por trás, mas estou bem. À medida que o ano ia chegando ao fim e entrávamos em 2022, continuei enfrentando os mesmos desafios e comecei a pensar: Deus, como pode? Você me mostrou a raiz, eu fui à terapia, passei por libertação várias vezes, confessei tudo. O que mais Deus exige de mim? Então, em março de 2022, o mesmo pastor convidado que tinha me ministrado voltou à igreja, e eu tive que traduzi-lo novamente. Dessa vez, estávamos em um congresso de sexta a domingo, com vários pastores convidados, e eu estava lá, traduzindo para ele. Vi um movimento poderoso de Deus, com centenas de pessoas sendo libertas, e o fogo do Espírito Santo caiu sobre a nossa congregação. Pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo, e Deus estava me usando como um vaso. Naquele momento, depois daquela noite, eu sabia que não sabia o que tinha que fazer, nem quem eu tinha que falar, mas eu sabia que precisava encontrar liberdade através do Senhor Jesus para ser usado, porque Deus me deu um gostinho do que Ele me chamou para fazer e de como Ele queria me usar. Naquele momento, eu sabia que não sabia o que aconteceria naquele final de semana, mas algo tinha que acontecer. Lembro que quando o domingo chegou, eu precisava servir e traduzir para o pregador convidado no último culto dessa conferência. Estava pensando, eu preciso falar com o pregador e contar para ele o que Deus revelou sobre o trauma que vivi na infância. Ou então eu preciso falar com meu pastor. Então me preparei, coloquei o terno e pensei: vou chegar mais cedo para confessar e contar o que passei, e sei que Deus vai me libertar completamente. Foi então que o Espírito colocou um pensamento na minha mente. Mas e seus pais, eles sabem disso? Naquele momento eu pensei: como vou contar isso para o meu pastor, para o pregador convidado, e ainda não contar para os meus próprios pais? Coincidentemente, ou melhor, sob a orientação de Deus, meus pais estavam tomando café da manhã ao mesmo tempo no andar de cima, enquanto eu me preparava, o que não costumava acontecer, já que nossa família é bem ocupada. Eu pensei: Deus está me dando essa oportunidade para falar com eles. Lembro-me de subir até o andar de cima, sentar-me com meus pais e contar: eu preciso contar algo para vocês. Eles estavam tranquilos, tomando café, e eu disse: isso vai exigir oração. Meu pai respondeu: ok, deixa eu pegar o óleo para te ungir. Ele foi até pegar o óleo, voltou para a sala e disse: ok, o que está acontecendo? E eu contei para eles sobre como, quando recebi a libertação no retiro de jovens em outubro, Deus me revelou que, quando eu era criança, fui vítima de um trauma sério na nossa vizinhança. Naquele momento, ao contar tudo isso, eu estava em lágrimas, porque era muito difícil até mesmo falar sobre isso. Eu ainda não havia processado tudo. Lembro que, enquanto eu falava, minha mãe e meu pai estavam chorando, dizendo: não sabíamos por todos esses anos, não sabíamos. E naquele momento eu encontrei liberdade, porque eu me senti completamente conhecido. Deus me conhece por completo, mas Ele queria que eu fosse totalmente conhecido pela minha família. Quando Deus queria me reconciliar com meus pais, Ele não queria fazer isso pela metade. Ele queria fazer isso de forma completa. Para que eu fosse totalmente conhecido por eles, eu precisei contar o que vivi, o que. A partir daquele dia, Deus começou a me usar de uma forma poderosa em nossa congregação, com os irmãos que eu estava orientando. Estávamos crescendo e nos curando juntos. E Deus me ensinou muito nesse momento. Deus finalmente me deu liberdade. Porque quando você entende o motivo pelo qual faz as coisas, muitos dos pecados que cometemos
como beber, fumar, fazer sexo, assistir conteúdos impróprios, fornicação, costumamos olhar para esses comportamentos como sendo o problema principal. Eles são um problema, sem dúvida, mas não são o problema raiz, não são a causa. Eles são apenas o sintoma. Deus queria me mostrar qual era a causa. Por que eu achava que precisava assistir esses conteúdos impróprios? Por que eu sentia a necessidade de provar algo para os outros? Por que achava que precisava me esforçar para provar meu valor? E Deus me disse: você já é digno. Não precisa provar que é homem, porque você já é um homem. Por quê? Porque eu te criei à minha imagem. Quando Deus fez isso na minha vida, foi como se a fundação fosse finalmente firmada, como se o concreto estivesse seco. E aí, Deus disse: agora a cura que precisava ser feita há muito tempo está concluída. Agora é hora de crescer, é hora de construir, é hora de edificar. Não apenas a mim mesmo, mas a igreja. E esse foi o grande ponto. Eu costumava pensar que a minha história era apenas sobre como eu usava substâncias e como Deus me libertou disso. Mas a verdadeira história não era essa. A verdadeira história não era sobre eu ter me libertado das substâncias. Não era sobre eu não usar mais substâncias ou não vender substâncias. A verdadeira história era que eu me via como alguém sem valor, mas Deus estava me mostrando que eu tinha mais valor do que eu jamais imaginei. E não por causa de algo que eu fiz, ou por algo que eu possa fazer, mas porque Ele me fez, Ele me criou à sua imagem. E isso é mais do que suficiente. Isso me deu liberdade para cometer erros, para admitir que às vezes eu não dizia a coisa certa, e tudo bem. Eu pude continuar crescendo, continuando a me curar. Isso me deu liberdade para ser realmente um filho de Deus, sem tentar fingir ser alguém que não sou, sem tentar fingir que sou perfeito, porque não sou. Aceitar que sou um filho de Deus, que preciso do meu Pai. Essa compreensão trouxe cura para o meu coração. Jesus é tudo para mim. Ele é meu melhor amigo, meu conselheiro. Ele é tudo o que eu sempre desejei, mas que eu não sabia que precisava. Para aqueles que estão lidando com a mesma luta que eu enfrentei, especialmente com os conteúdos impróprios ou com a dor e o vazio, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que se você se sente sem esperança, entenda que Deus pode até usar isso para o seu propósito. Se você se sente quebrado, saiba que Deus pode e vai usar até isso. Há um versículo nas Escrituras que fala sobre como nós somos vasos de barro, imperfeitos, longe do que as pessoas veem na TV ou no Instagram. Somos humanos, falhos, limitados, e no final das contas, Deus pode usar até os nossos erros. A maior coisa que o inimigo quer usar contra nós é a vergonha, para que não possamos nos aproximar do trono da graça. O que a Escritura nos diz? Ela nos diz que podemos ir ao trono da graça, podemos ir até Deus com confiança, sabendo que Ele conhece nossos erros, mesmo que nunca tenhamos confessado. Ele já sabe. Então, o próximo passo é dizer: Deus, eu quero ser totalmente conhecido por Ti. Eu quero ser liberto. A libertação exige vulnerabilidade. Exige que você esteja disposto a admitir que cometeu erros, que não é perfeito, entendendo que há raízes profundas que precisam ser arrancadas. E o processo de cura não leva apenas um mês, não leva apenas algumas semanas. Ele leva anos. E tudo bem, porque Deus será paciente com você, assim como tem sido até agora. Se você está assistindo isso, Ele continuará sendo paciente com você. Algumas palavras finais. Eu realmente senti que Deus estava me incentivando a ler algo, e foi durante um estudo bíblico esta manhã, quando estava lendo Efésios, que Deus começou a me encorajar sobre a incrível obra que Ele tem feito na minha vida e na vida de muitos outros que já passaram por este canal, e daqueles que você encontra no seu dia a dia, pessoas que estão servindo ao Senhor, pessoas que estão no reino. Em Efésios está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda a bênção espiritual nas regiões celestes. No versículo 4 ele diz: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Você foi escolhido. Nos predestinou para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, com a qual nos abençoou no amado. E no versículo 7, eu amo isso, ele diz: Nele temos a redenção, pelo seu sangue. A redenção não vem das suas obras, não vem de quanto tempo você ficou sóbrio, não vem de você ser virgem ou não.
Não vem de você ter feito ou não feito uso de substâncias. Não vem de quão grandes ou pequenos são os seus erros. A redenção vem pelo sangue de Jesus, o perdão dos nossos pecados, independentemente de quão grandes sejam, conforme as riquezas da sua graça, que Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, revelando-nos o mistério da sua vontade, conforme o seu propósito, que Ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas nele, as coisas no céu e também as coisas na terra, incluindo sua família, incluindo seu coração e seus desejos. Deus está reconciliando todas essas coisas consigo mesmo, e Ele está fazendo isso pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não está fazendo isso pela sua própria força. Se eu pudesse dizer algo a você seria: pare de tentar fazer tudo com suas próprias forças, porque você não conseguirá. Peça a Deus que te dê a força dele, porque pelo Espírito dele você será liberto. Que Deus te abençoe. Agora, ao chegarmos ao fim deste testemunho poderoso, quero te perguntar: o que você vai fazer com tudo o que acabou de ouvir? Você se identifica com a luta do Eliel? Já se sentiu perdido, sem direção ou aprisionado por algo que parecia impossível de vencer? Ou talvez você esteja pensando em mudar, mas sente que não sabe por onde começar? Eu quero te desafiar. Não deixe esse momento passar sem fazer algo a respeito. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele não espera a perfeição, mas sim um coração sincero. Se você sente que está preso a vícios, relações tóxicas, ou qualquer outra área da sua vida que te afasta de Deus, saiba que há libertação disponível para você. A verdadeira mudança começa quando decidimos dar o primeiro passo, quando tomamos a decisão de nos abrir para a transformação que Deus quer operar em nossas vidas. Será que você está pronto para dar esse passo de fé? Está disposto a entregar o controle e confiar em Deus para mudar sua história também? Qual decisão você vai tomar agora? E se você quer continuar aprendendo sobre como viver uma vida plena em Cristo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você encontrará mais histórias de transformação, aprendizado e, acima de tudo, muito conteúdo que pode te ajudar a trilhar um caminho de fé e superação. Como cristãos, podemos ter espíritos, e isso é algo sério, porque ainda vemos isso hoje em dia, onde cristãos acham que podem brincar com bruxaria, ir a shows cheios de bruxaria e coisas do tipo. A Beyoncé é uma dessas, mas também a Taylor Swift, que faz rituais. E os nossos jovens vão atrás disso, atravessando esses portais, sem saber o que realmente está acontecendo. Muitas vezes, o corpo de Cristo tem a ideia de que é necessário manifestar para ser liberto. Mas eu não vou sentar e conversar com um demônio. Isso é necromancia, isso é mediunidade, e eu não quero falar com o diabo. A única coisa que vou dizer a um demônio é: saia em nome de Jesus. Muitas dessas manifestações realmente fazem as pessoas se sentirem como se estivessem sendo rasgadas por dentro. Eu conheço uma pessoa que morreu durante uma sessão de libertação. A libertação não deve ser feita apenas porque queremos ser heróis ou porque queremos ver manifestações. Não é sobre isso. Eu quero ver as pessoas sendo libertas. Só porque um demônio se manifesta, não significa que ele saiu. A libertação é não negociável. Esses demônios têm que sair. Apenas ter uma lei existente sem ser aplicada não adianta. Mas, se nós aplicarmos a lei, as autoridades a aplicam, e somos nós. Porque após uma perda gestacional, ou podem sofrer com um aumento significativo no risco de câncer, como o câncer de mama, até 150 vezes mais do que o normal. Isso é amplamente reconhecido pela medicina. E outras doenças também podem surgir. Por que isso acontece? Porque a morte entra no espírito, principalmente nas partes femininas do corpo. Planned Parenthood comercializam partes de bebês e até vendem sangue. E pessoas que se envolvem com isso, como satanistas e muitas pessoas na indústria do entretenimento, bebem o sangue desses bebês retirados. Porque se o diabo consegue pegar a sua identidade, ele também pega o seu destino.
Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.